atendo algumas propriedades de gado de corte, não é a minha atividade principal, e também trabalhei durante um tempo, até acabei ministrando um curso no programa de pós-graduação na Bahia sobre o uso da ultrassonografia para a gente trabalhar com qualidade de carcaça, né, que é um método não invasivo que a gente vou mostrar um pouquinho para vocês depois, que tem um aspecto mais de identificar geneticamente animais com maior marmoreio, animais com acabamento de carcaça melhor e etc. Tá? Quem não estava vendo a apresentação passou a aparecer ou ainda não? Manda um sim ou um não para mim. Ô, professor, para mim só aparece uma tela preta aqui. Tá. Vamos fazer o seguinte, deixa eu terminar a apresentação aqui e vou tentar compartilhar de novo, tá? Só para todo mundo ver aqui. Ok? Vou parar a apresentação agora, acho que todo mundo não está vendo. E agora eu vou tentar voltar a apresentação aqui, tá bom? Vamos ver se eu consigo. Só um minutinho. Janela. Aparece para todo mundo agora? Sim? Gi, tá aparecendo para ti? Agora sim. Tá, ok. Eu vou tentar colocar no modo apresentação, vocês me falam se continua apresentando, tá? Sim. Ok? Ok. Todo mundo vendo agora? Sim. Ok. Pode... Então, vamos lá. Eu já acho que já morro. Isso aqui é só uma figura aqui eu trago para vocês só para mostrar que as paisagens aqui um pouquinho da onde a gente tá, onde eu tô agora aqui, que começou a primavera, né? Tô no hemisfério norte, então começa a pegar o inverno aí, aqui começa a primavera e verão. E recomendo para todo mundo que tiver a oportunidade um dia de visitar, de estudar, de passar um tempo fora, seja ele científico para pesquisa, seja ele para estágio, o que for, sempre que tiver a oportunidade de conhecer novas culturas, novas pessoas, é válido, justamente para a gente ter um ponto de referência e valorizar mais o nosso país, valorizar o que nós temos e conseguir discernir o que é bom, o que é ruim. E eu posso dizer para vocês que, acima de tudo, o nosso país é um grande país aí que tem um potencial grande. Mas a gente discute isso quanto à produção animal em outro momento, tá bom? Bom, pessoal, a apresentação, assim, ela é bem simples, ela é só de foto, tá? A Gi pediu para mim, eu não despendi muito tempo para preparar, mas eu acho que um dos pontos, assim, bastante importante, e a gente vai fazer uma conversa aqui com a Gi, essas imagens que eu estou trazendo para vocês, todas elas de domínio público no Google, vocês digitam lá diagnóstico para gestação, diagnóstico de bovinos, metrite, etc., no corpo lúteo, folículo, que são coisas que vocês vão aprender ainda lá, não se assustem, assim, com os termos que a gente utilizar. Mas essa aula é uma parte introdutória, vocês vão aprender os termos, o que é um cisto folicular, o que é um corpo lúteo, alguns já escutaram, os outros não. Vocês vão acabar vendo isso para frente com o professor Diego, na disciplina de Fisiopatologia da Reprodução. Vocês vão ver a parte de quando acompanharem a clínica de pequenos, etc. Mas a nossa ideia aqui é mostrar um pouquinho do que é o trabalho nos animais de produção. Não vou mostrar aqui a aplicabilidade do diagnóstico por imagem para equinos, que aí sim tem um pouco mais também de aplicação. Esses dias eu pude acompanhar aqui, vamos supor, uma infiltração guiada por ultrassom, em que você usa o ultrassom e consegue acompanhar onde você vai depositar determinado fármaco, determinado anti-inflamatório. Então, o diagnóstico por imagem, ele é um auxiliar, ele é algo que vem para lhe ajudar nas mais diferentes formas que vocês imaginem. No melhoramento genético, como eu falei para vocês na carcaça,
na parte reprodutiva para diagnóstico, no tratamento clínico, no tratamento diagnóstico. Então, tem uma série de questões. Mas o mais importante, que é o que a Gi está passando para vocês, que o professor é os conceitos, né? E se a gente pegar essa primeira imagem aqui, nós podemos ver aqui diferentes colorações, né? E uma coisa eu queria dizer para vocês, sabe? Opa, deixa eu botar aqui. Não se assustem no primeiro momento, quando vocês forem acompanhar um profissional e vocês olharem uma imagem e aquilo tudo parecer 50 tons de cinza, tá? E é isso mesmo. Uma coisa, como tudo que a gente vai trabalhar e vai desenvolver a nossa habilidade, nós precisamos preparar o nosso cérebro para o que a gente está vendo. Então, provavelmente, a primeira vez, a segunda, a terceira, que vocês forem acompanhar um médico veterinário, vocês não vão conseguir formar uma imagem na cabeça de vocês. E eu queria deixar vocês bem tranquilos quanto a isso. Quando eu levo algumas pessoas comigo lá no Pedro, nas fazendas que eu atendo, e a gente está vendo o diagnóstico por ultrassom, e aí o cara, eu tô vendo isso e aquilo, se é a primeira vez, não tá vendo, tá mentindo para mim. É a mesma coisa que uma palpação transretal que a gente faz numa fêmea. A primeira vez que o cara coloca a mão lá e dizer que está sentindo, que está fazendo mal, não está. É uma questão de adaptação da mão, é uma questão de adaptação do nosso olho para que essa imagem que a gente está percebendo, ela faça sentido no nosso cérebro, tá? Porque é apenas é que nem assistir uma televisão preto e branco com 2 tons. Ele é mais claro, ele é mais escuro. E esses tons têm um significado, né? E a gente pode ajudar, né? Basicamente, aqui, ó, quando a gente for pegar essa imagem, e isso aqui é um diagnóstico de gestação para bovinos, e veja aqui, ó, uma gestação de 27 dias, como está acima. Novamente, a imagem é de domínio público, está lá no... Quem quiser ler mais sobre isso, é só digitar no Google, tá? A gente tem o que aqui? Um corno gestante, né? Que está escrito aqui desse lado, onde eu estou com o meu cursor, e aqui o corno que é não gestante, né? Porque vocês não têm obrigação de saber agora, mas basicamente os bovinos eles têm um corpo uterino muito curto e basicamente a gestação é cornual, né? Então ela vai acontecer no corno direito e no corno esquerdo, né? E corno, o nome corno uterino vem porque se vocês olharem os ovinos mais antigos, ou a evolução dos ovinos, aqueles que ainda possuem chifre, né, que ainda possuem processo cornual, ele tem um formato, e eu vou mostrar para vocês, bastante circular, e aí ele é muito parecido. Eu vou até tomar a liberdade e vou passar adiante aqui, ó. Esse aqui é um corno que está com processo infeccioso, a gente vai discutir depois, mas se vocês olharem essa volta que ele tem aqui, ó, isso aqui lembra um corno, um processo cornual de um ovino, tá? Então, por isso que o nome corno, que a gente vem dizendo, representa isso. Bom, o que a gente tem aqui, ó? Estão vendo que essa parte é totalmente escura, preta, não tem presença, não tem ponto, não tem nada? Tá? Então, é uma parte aqui que ele é anecoico, né, Gi? Não sei se você pode abrir e contribuindo, ou seja, tudo que chega aí do que é emitido pela probe, ele passa reto, ou seja, ele não reflete nada. No momento que ele não reflete nada, que ele é anecoico, ele forma essa imagem totalmente preta. E a gente sabe que é um líquido que está envolvendo a gestação, é um líquido totalmente limpo, asséptico, ou seja, quando você tem uma gestação natural, sem processo infeccioso, você vai encontrar esses processos circulares aqui, ó, totalmente preto. Foi o que a gente comentou, né, que quando não há produção de eco, ou seja, de retorno, né, da onda ultrassonográfica, tem imagem preta. Isso. É só uma dúvida, pessoal. Assim que vocês tiverem qualquer dúvida, interrompam, perguntem, qualquer termo, sabe? A melhor aula que tem é quando vocês interrompem e vocês... Então, abram o microfone, não tenham medo de participar, tá? Não vão só abrir o match aí e fazer qualquer outro serviço, tá? Participem, isso que é interessante. Ou seja... Se alguém quiser enviar no chat ali, eu também cuido, porque às vezes o pessoal não tem acesso ao microfone, Maurício. Não, tá joia. E aí no chat a Gi faz a pergunta para mim, que eu tô com a apresentação aberta, eu não tenho 2 telas aqui, e aí dificulta um pouquinho, mas enfim, a Gi pode abrir o microfone e me perguntar quem tiver só com o chat, tá bom? Beleza. Então vejam, esse corno aqui, vamos chamar ele de corno direito, tá? Pela imagem provavelmente é o direito, então não tá aqui o feto. Pode ver que não tem eco nenhum. Quando nós pegamos aqui, ó, o corno gestante, estão vendo essa parte central aqui, ó?
essa parte central nada mais é do que o feto. E aí, quando ao redor do feto nós temos aqui também um líquido preto, né? Aqui. Ou seja, nessa parte não tem eco, e aqui é o meio onde está o feto, nós temos o eco, e ele forma, nesse corte que está sendo representado, uma imagem que é parecida com o que está ao redor aqui, que é o processo cornual, né? Então, aos poucos a gente vai identificando. Se a gente for adiante, vejam como aqui é mais interessante, ó. É uma gestação de 30 dias. Então, vejam, provavelmente essa primeira linha aqui em cima, vocês estão vendo que é uma linha um pouco mais branca? Tem uma linha aqui que é branca. Isso aqui são conteúdos que são mais ecogênicos, né? Eles produzem mais eco, por produzir mais eco, tendem a formar uma imagem mais branca, né? Clara. A partir do momento que ele vai descendo, você encontra aqui toda essa parte grande aqui é o interior da luz do útero. E tem líquido limpo, ou seja, quando o líquido é extremamente limpo, eu tenho a formação preta, ou seja, anecoico, não tem a produção do eco. Esse círculo muito bonito aqui que se observa aqui, ó, acima, nada mais é do que a membrana vitelínica ou o início da placenta desse animal, tá? E dentro da placenta desse animal nós temos o feto, ou seja, isso aqui é um corte que a gente está encontrando desse feto. Essa parte lateral aqui provavelmente é um membro, é a cabeça e etc. Essa parte inferior que tem aqui, provavelmente pela posição anatômica, o útero está logo acima da vesícula urinária, e dentro da vesícula urinária nós temos líquido. Quando nós temos um líquido limpo, ele vai aparecer preto. Se por um acaso essa vaca tivesse uma cistite, que é uma infecção da vesícula urinária, muito comum em fêmeas suínas, etc., vai aparecer aqui um monte de ponto branco. Ou seja, cada ponto branco que vai ser pontos de células que estão produzindo um eco, ou seja, produz um eco, a probe capta novamente e representa que tem alguma coisa ali dentro. E aqui embaixo, ó, bastante branco, também refletindo bastante, nada mais é do que o pubis do animal, ou seja, isso aqui é o osso. Nós temos ali que formam a pelve do animal, nós temos os íleos, isquios e pub, né? Íleos é aquelas protuberâncias dos animais que saem para o lado. O isquio é aquele que está atrás, bem lateral à cauda, e a parte de baixo, né, que dá sustentação, que tem aquela dilatação quando vai nascer o feto, nada mais é do que o pubis, né? E aí, nós temos essa presença aqui embaixo. Porém, no caso de diagnóstico de gestação, para nós o que importa é isso aqui. Certo? Alguma dúvida, manda no chat ou pergunta. Uma outra coisa que se utiliza... Então, qual que é o nosso objetivo do diagnóstico de gestação em bovinos? Pode ser o diagnóstico precoce de gestação. O que significa um diagnóstico precoce? Com 28 dias em multíparas, fêmeas que já têm mais de 2 ou 3 partos, ou 26 dias numa fêmea de primeira cria, é possível fazer o diagnóstico de gestação. Por que tem que ser precoce? Porque eu não uso ultrassom para fazer diagnóstico de gestação de uma vaca com 60, 90 ou 100 dias, porque aí é totalmente possível de se fazer com a palpação através da sua mão. Então, não tenho por que eu comprar um aparelho, investir alto, para fazer diagnóstico tardio. Eu uso o diagnóstico de gestação para bovinos para fazer diagnóstico precoce. E hoje, eu não sei se a Gi comentou, mas existem o Doppler, né, que é muito utilizado em humanos, em pequenos animais, mas ele é possível, através da chegada ou do aumento da perfusão sanguínea, você fazer um diagnóstico ainda mais precoce, entre 20 dias, você consegue fazer um diagnóstico sem ver o feto, mas você presume que a fêmea está prenha pelo Doppler. Claro que é algo ainda que não chegou totalmente em todas as fazendas, etc., pelo custo de investimento. Veja que interessante, nesse caso aqui, ó... Oi? Comentamos isso no início da disciplina, quando eu apresentei para eles os diversos tipos de diagnóstico por imagem que seriam possíveis à utilização da veterinária, né? Raio-X, ultrassonografia, Doppler, e uma infinidade aí que a gente poderia estar utilizando.
Isso. Só para recomendar, algumas vezes vão encontrar os protocolos de ATF bastante precoces, são aqueles que se faz o protocolo de ATF, com 20 dias se faz o diagnóstico de gestação, e se a vaca está vazia, já entra com outro protocolo que já foi iniciado, então é nesse caso que se utiliza, é para você ganhar, basicamente, no gado de corte, 10 dias de diagnóstico anterior, ou seja, você fazer uma estação de monta muito mais concisa, tá? Esse aqui, que é um segundo objetivo, é o diagnóstico de gestação com sexagem fetal. Qual que é a aplicação dele? É basicamente quando você vai vender genética, você vai vender uma fêmea que está prenha de outra fêmea para o gado de leite, ou seja, você aumenta o valor aquisitivo, ou no caso do gado de corte, que é um pouquinho inverso, em que o macho tem mais valor. Então, nesses casos, é importante você fazer o diagnóstico se é macho ou fêmea. Em um rebanho comercial, onde a produção de leite, de corte, é apenas para vender o leite, para vender o animal para o açougue, esse objetivo já não existe, porque nós temos que conver que nós não vamos interromper uma gestação porque é macho ou porque é fêmea. Ou seja, o único ponto positivo é satisfazer uma necessidade pessoal de saber antes do animal nascer se é macho ou fêmea. O importante para vocês é saber que é possível fazer isso. De que forma? Conhecendo a teoria do ultrassom, o que é eco, o que é hiperecóico, o que é inecóico, o que é hipoecóico, nesse sentido. Vejam nessa imagem. Inserção do cordão umbilical está aqui. Esses pontos aqui, membros anteriores. Por que eu vejo um ponto mais branco? Porque já começa essa fase, com 60 dias aproximadamente, é o momento 60, 70 dias, que é a idade em que se faz a sexagem fetal, começa a se depositar uma maior quantidade de cálcio, a formação inicial dos ossos, e os ossos são hiperecóicos. Então, quando o eco chega ali, ele reflete para a probe e forma uma imagem mais branca. Da mesma forma, nos membros posteriores. Então, esse feto está numa posição ventral para a probe, em que eu identifico os 4 membros, anteriores e posteriores, o cordão umbilical e o tubérculo. Esse tubérculo é o nome dado, que vocês vão aprender com o professor Diego, para a estrutura do sexo que vai se formar ou o clitóris na fêmea ou o prepúcio no macho. Então, o tubérculo que a gente está se referindo é um conteúdo inicial que vai formar nos animais macho o prepúcio e na fêmea o clitóris. E aí, através disso, é possível fazer o diagnóstico de gestação. Por quê? Porque aonde é a posição anatômica do prepúcio do animal? E aonde é a posição anatômica do clitóris da fêmea? Tá? Ou seja, é óbvio que o prepúcio é muito próximo do cordão umbilical e é muito claro que o clitóris está na vulva e é muito próximo à cauda do animal. Significa que, se eu sei onde estão os membros anteriores e os membros posteriores, se o tubérculo, que é esses 2 pontinhos brancos aqui, parece só um, depois vocês vão ver que ele é 2, tá? Significa que se ele está posterior, ou se ele está mais próximo aos membros posteriores, é uma fêmea. Significa que se ele estivesse inserido próximo à inserção do cordão umbilical, que é onde vai estar o prepúcio do macho, ele seria um macho. Nesse caso, nós estamos se referindo, em função do tubérculo estar aqui, a uma fêmea. Vamos adiante. Nesse caso, vejam aqui, tá? Tudo isso aqui é o corno uterino, isso aqui é líquido, e se vocês observarem aqui, ó, membros anteriores, aqui e aqui, membros posteriores aqui e aqui, e se vocês observarem, o tubérculo está aqui. Vejam que em relação à imagem anterior, eu sei que não é totalmente claro, mas ao passar do tempo, vendo imagem, vocês começam a identificar melhor. Vejam que em função de quanto desses pontos brancos, que significa uma hiperecogenicidade, né? Ele estando mais próximo dos membros anteriores aqui, significa que eu estou falando de um macho. Se esse tubérculo estivesse aqui, ó, tá?
ele seria uma fêmea. Pessoal, essa aqui é só uma imagem, não se preocupe dizendo eu nunca vou identificar isso, não. Quando vocês estão de posse da probe, vocês têm total domínio de mexer essa probe para a direita, para a esquerda, cranial, caudal, lateral direito, lateral esquerdo, e vocês conseguem passar por essa imagem mais vezes fazendo cortes diferentes. Então, sempre quando a gente pega uma imagem dessa que é imóvel, torna-se um pouquinho mais difícil, tá? Então, isso seria o conceito, através de quanto é ecogênico cada membro do animal, eu sei identificar membro anterior e posterior. Eu consigo identificar o cordão umbilical, que é central, tá bem? E aí, em função, se o tubérculo está próximo do cordão, passa a ser o macho, porque vai formar o prepúcio, e se esse tubérculo está próximo ou mais distante do cordão, mais próximo aos membros posteriores, vai formar o clitóris, que está na vulva, e logo é uma fêmea, ok? O que é esse famoso feijão aqui, ó? Isso aqui é a coisa mais fácil de identificar para quem está começando a mexer com ultrassom para o diagnóstico. Isso aqui é a nossa famosa carúncula. Isso aqui você encontra um monte delas quando você vai palpar animais que estão com uma gestação mais avançada, com 4, 5, 6 meses. Então, eu tenho bastante líquido. E a carúncula, o que ela significa? Vocês também vão aprender exatamente a função dela, a diferença dela para o macho, a diferença dela para o suíno, para o canino, o porquê que eu tenho que dar colostro para os bovinos, porque a placenta do bovino não passa nada de anticorpo, porque também não passa nada de infecção, é uma placenta que tem 6 camadas, tá? Diferente dos equinos e etc, tá? Só um minutinho. E aí ela forma esse formato de feijão, que significa que é uma carúncula. A carúncula nada mais é do que a junção do placentoma com o cotilédone. Um faz parte da placenta, outro faz parte do útero. Os dois se conectam, formando essa carúncula, e a carúncula que é a responsável por filtrar toda a circulação que chega da fêmea, se une, vai para o cordão umbilical, faz com que o feto cresça, dá suporte energético, proteico, pega as excreções desse feto e devolve novamente para a fêmea. Ou seja, é como se fosse um plugue de uma tomada. Eu tenho de um lado a placenta que está ligada ao feto, de um outro lado eu tenho o útero ligado à fêmea, e essa imagem é da carúncula, que existe centenas dela dentro, por isso é mais fácil de observar, e quando você encontrar essa imagem aqui, ó, significa que é uma fêmea prenha. Pelo tamanho da carúncula, a gente consegue também identificar o tempo de gestação, com esse tamanho aproximadamente em 4 a 5 meses. E aí eu chamo a atenção também, para esse caso, para todo esse ponto negro, ou toda essa parte preta que existe na imagem. Isso nada mais é do que líquido, tá? Líquido que não tem eco nenhum, e esse é a característica do líquido de todo e qualquer feto gestante que está em plena saúde, ou seja, não existe processo infeccioso, não existe deposição de qualquer elemento ali dentro que cause a ecogenicidade, ou seja, não tem nada que vá refletir. A partir do momento que tiver pontos ali dentro, provavelmente identifica um processo infeccioso, identifica um animal que tem algum processo infeccioso, etc. Ok? Tudo certo até agora? Alguma dúvida? Alguma coisa que a gente possa esclarecer? Podem perguntar. Perguntem, pessoal. Quiser complementar? Não, tá tranquilo, mano. Pessoal, assim, como o professor Maurício falou, muitas coisas que vocês estão ouvindo falar em relação à reprodução são novas para vocês, né? Então, não se preocupem, não fiquem aflitos, porque isso vocês veem a fundo, toda essa parte reprodutiva, tanto de bovinos quanto de equinos, com o professor Diego, nas disciplinas de fisiopatologia da reprodução, e eu acho que também de uma outra disciplina que eu não lembro o nome, que fala sobre a reprodução e sobre o desenvolvimento do feto, tá?
Então, não é o momento de vocês ficarem apavorados em relação à parte reprodutiva. O objetivo hoje aqui que eu pedi para o Maurício é para vocês terem um contato maior já com essa parte, né, até mesmo com as imagens, que é o que a gente está fazendo a base, né, de formação de vocês em relação ao conhecimento das imagens, tá? Mas em relação, por exemplo, a saber qual é a situação gestacional, a idade gestacional, não, isso não é o objetivo da disciplina, tá? O que é o objetivo da disciplina, por exemplo, é vocês saberem, por exemplo, dentro da vesícula urinária, como o professor Maurício falou, né, que quando tiver hiperecogenicidade, que é alguma coisa errônea que está tendo, muito provável advindo do acúmulo de células ali através de um processo infeccioso, tá? Até mesmo dentro do líquido amniótico, ali como ele falou, não é o objetivo saber em relação à gestação, idade gestacional, etc. Tá? Não, e muito bem lembrado, sabe, pessoal? A gente, ou nós como professores, como instituição, a gente divide a medicina veterinária em fases, né? Vocês começam na anatomia, que são as peças, depois vão entendendo o funcionamento, etc. Isso é a forma mais fácil de conseguir contribuir com vocês. Mas não existe um momento certo aquele. Significa que ao final do curso de medicina veterinária vocês vão estar aptos a exercer a profissão. Mas esse contato prévio, ele é interessante para ir despertando em vocês o tamanho da nossa área de atuação, que são mais de 40 atividades, e que tudo tem um aprendizado. Nesse momento, eu estou mostrando para vocês algo mais aplicado, um monte de nome que vocês não tiveram contato, mas ele está diretamente relacionado à disciplina da professora Argi nesse momento, que é identificar o que é o líquido, o que é anecoico, que causa uma maior ecogenicidade ou não. E isso vai fazendo com que alguns que têm mais contato vá se identificando. Isso faz com que as pessoas, a partir do momento que vão lá no hospital veterinário acompanhar uma gestação de canino, de felinos, já começa a identificar também, porque o conceito é o mesmo. Independente se é bovino, suíno, equino, o que é anecoico é anecoico, o que é o osso do bovino vai refletir igual o osso de um canino. Por que quando eu faço um ultrassom, eu consigo ver perfeitamente lá os arcos costais dos animais e é fácil de identificar? Porque ele causa uma hiperecogenicidade maior, ele é refleto para a probe e você consegue identificar. Ou seja, os conceitos são iguais. Eu sei que muita gente tem afinidade com pequenos, com grandes, mas nós temos que aproveitar todas as disciplinas, porque uma contribui com a outra. O diagnóstico, o ano que vem nós vamos lá para as clínicas. Quem faz clínica de pequenos, faz clínica de grandes. O conceito é o mesmo, o sistema é igual, principalmente quando a gente aborda mamíferos de maneira geral, com algumas peculiaridades em cada um. Então, talvez uma das piores coisas que pode existir do aluno é dizer, não, eu sou de grandes, eu sou de pequenos, e aí se fecha para aquilo. Não. Muitas vezes a saída para um tratamento de grandes está porque você sabe um pouquinho mais de pequenos, e aquilo pode ser transmutado, aquilo pode ser utilizado, tá bom? Vamos lá, ó. Nesse momento, estou mostrando para vocês aqui um cisto folicular em bovinos, ou seja, toda essa parte preta, que é líquido, tá? É dentro do ovário de uma fêmea. Vejam que, como é que eu sei que isso aqui é ovário e não é o útero agora? Vocês estão vendo que ele não tem a mesma parede do que tem na imagem anterior? Vamos aqui que fica mais claro, ó. Maurício, dê uma clicadinha na tua tela aí para ver se aparece o cursor do teu mouse, onde você Tá fica... agora não? Não. Onde você indica os locais. É que ele aparece para mim aqui, deixa eu ver. Você dá uma clicadinha na tela. Aparece, não? Não. Eu achei que antes eu estava mostrando para vocês aparecendo, desculpa. Deixa eu ver se eu acho esse... aqui... Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Agora aparece, não? Se você deixar assim, aparece. Eu acho que eu vou usar assim que fica melhor, tá? Eu não sabia que não dava. Deixa eu voltar para vocês nessas imagens, só para mostrar para vocês o que eu estava falando, tá? Eu achei que estava conseguindo demonstrar com o cursor.
Aqui, ó, membro posterior, ó, vejam que aqui já são a formação, a deposição de cálcio. Então, membro posterior é aqui, ó, membro anterior. Você vai ver essas 4 protuberâncias formando quase que um retângulo, um quadrado. Essa aqui é o centro, aqui, ó, é a inserção do cordão umbilical. E aqui atrás desse pontinho branco aqui, ó, é o tubérculo definindo uma fêmea, porque ele está próximo ou entre os membros posteriores, posição anatômica do clitóris na vulva da fêmea, tá? Quando eu venho adiante aqui, ó, eu tenho membros anteriores aqui, estão vendo o pontinho branco aqui, aqui, outro aqui, ó, e o tubérculo aqui, ó, aqui também é a colocação do cordão umbilical, vejam que ele está mais cranial do que o outro. Se fosse um macho, esses 2 pontinhos brancos estariam aqui assim, ó. Perdão, desculpe. Se fosse uma fêmea, estaria aqui porque seria a posição anatômica da vulva, do clitóris. Como ele está à frente desses 2 membros, aqui e aqui, ele passa a ser um macho, que vai formar o prepúcio no futuro, tá? Vejam que se vocês olharem aqui, eu queria mostrar, ó, isso aqui é uma parede, tá? Você consegue perceber que ela tem uma consistência única, isso aqui é a parede uterina, tá? Se eu pegar essa outra imagem, aqui também, ó, parede uterina, tá? Aqui, parede uterina. Quando eu venho aqui para esse ovário, vejam que eu não tenho essa mesma consistência ao redor, tá? E é claro que isso olhando só a imagem, quando vocês estiverem na prática, vocês manipulando a probe, junto com vocês estão a mão, então você consegue, através da palpação, saber se você está no útero ou se você está no ovário. Nesse caso, eu só quero demonstrar que, através da imagem, é possível saber que é o ovário, que não tem aquela consistência da parede do útero ao redor, certo? Vamos para adiante aqui, ó. Vejam, novamente... Ô, professor. Oi? Mas como que eu sei que não é o corno uterino, a imagem de antes ali, anterior? Essa aqui? Isso. Veja, você consegue ver uma borda aqui que tenha onde começa e onde termine, bem específica? É possível ver aqui? Acho que não. Não, né? Agora vejam aqui, ó. Você não tem algo que começa aqui e termina aqui? Sim. Esse ponto aqui? Uhum. Eu sei que não é totalmente. Tá vendo que aqui em cima você tem algo que termina aqui e vai até aqui? Que tem uma consistência muito parecida? Esse meio? Sim. Vamos aqui para outra imagem. Estão vendo que aqui, ó, tem essa parte que é um pouquinho mais branca e ela termina aqui assim, ó, e vai contornando aqui, ó. Tá vendo? Que forma como se fosse uma estradinha aqui? Sim, agora entendi mais ou menos. Aqui em cima, ó, tá vendo que tem essa parte branca, aqui já é um pouco mais largo do que aqui embaixo, ó. Tá vendo que começa aqui na parte branca e termina aqui? Você tem uma Sim. estrutura que mostra onde começa e onde termina. E uma consistência que é um cinza que mantém a mesma tonalidade. Essa mesma tonalidade que tem aqui é encontrada aqui. Se eu vim aqui nessa imagem, também eu consigo perceber uma estradinha que vai percorrendo aqui, que tem um começo e um fim, não tem? E se eu venho aqui, percebe que essa estrada não existe? Talvez mais próximo disso é isso aqui, que provavelmente deve ser tecido adjacente, mas que não tem uma continuidade ao redor desse círculo. Praticamente não tem uma borda, não tem uma definição aonde essa parte preta termina especificamente, totalmente diferente daqui, ó. Aqui você tem linhas que declaram muito onde começa e onde termina, sabe? Da mesma forma aqui, ó, você tem linhas que determinam onde começa e onde termina, tá? Vamos para cá, ó. Nesse caso, o que nós temos, ó? Esse aqui é o corno gestante, esse aqui é o feto, esse aqui é a placenta, estão vendo? Tá? Membros, aqui e aqui. Aqui é a cabeça do feto. Muitas vezes ela não é totalmente proporcional, como a gente imagina, porque em alguns cortes do ultrassom que a gente faz, uma parte está mais próxima, uma parte está mais distante,
Então, ó, tem membros anteriores aqui, esse pontinho aqui, membro posterior aqui, Então, vendo os dois pontinhos aqui, as duas linhas, essas duas linhas são o tubérculo. O tubérculo está agora muito mais próximo do caudal do que fosse aqui, ó. Logo, isso aqui se trata de uma fêmea, tá? Então, vendo esse pontinho branco, esse pontinho preto aqui, isso aqui é o corno uterino não gestante, porque eu tenho um na direita e um na esquerda. Sempre o que é o gestante é o maior. E esse aqui só tem líquido aqui dentro porque ele é não gestante. Certo? Bom, aqui acima nós temos uma outra patologia que vocês vão aprender com o professor Diego. Nós temos basicamente duas patologias de ovário. Isso aqui é um ovário, tá? Primeira, corpo lúteo cavitário, porque tem esse ponto, essa massa ao redor e esse pontinho preto. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas aqui embaixo se diz que isso aqui, que esse pontinho aqui, era o útero. E como é que se diz que aqui o ovário? Porque, além de tudo, você sabe aonde você está com a probe. O ovário, quando você for fazer a palpação, você sabe que ele é uma bola. E aí você vai passar de um lado para o outro e ele aparece e some muito rápido. Quando você está com a probe acima do útero, além de você saber e estar sentindo o útero na sua mão, ele tem um tamanho maior, então você, quando estiver manipulando a sua mão, ele vai ficar aparecendo para você por muito mais tempo. Outra coisa, como é que eu sei que é um feto? A partir do momento que eu vejo o feto, a primeira coisa que eu consigo observar é os batimentos cardíacos. E aí até esqueci, né, a princípio, quando voltar agora na semana de julho, esperamos que volte, tá, que tudo comece a ficar ao normal. A ideia é nós fazer aquelas aulas práticas, e aí agora na fazenda, a gente está com um número bom de fêmeas, aproximadamente está com 20 fêmeas, então provavelmente uma das aulas práticas que a Gi comentou, a gente vai para a fazenda e a gente vai trabalhar com o diagnóstico de gestação com vocês, não com o objetivo de vocês fazerem o diagnóstico naquele momento, que vai ser mais lá para o 7º e 8º período, mas para mostrar para vocês como as estruturas vão mudando quando eu tenho um aparelho na minha frente. Aqui vocês têm que imaginar que é um pouco mais difícil porque é uma imagem fixa, né? Então, se tudo nos permitir, naquelas 2 semanas em julho, a gente vai fazer uma aula prática com vocês, tá bom? E aí vou mostrar o coração batendo, a gente vai mostrar a sexagem na hora, se tiver fêmea, aos 70 dias, né? Porque tem que ser nessa específica, entre 50 e 70 dias, depois disso eu não consigo mais fazer esse corte, né? E aí não dá para fazer, né? Bom, vejam que aqui, ó, vesícula gestacional com embrião. Aqui é um embrião com 50 a 70 dias. É possível identificar os membros e fazer a sexagem. Nesse caso aqui, estão vendo que é só uma vesícula, ainda é só essa bolinha aqui? Ou seja, com 30 dias é possível fazer o diagnóstico, mas ainda não é possível de fazer a questão da diferenciação do sexo. Estão vendo essa outra bolinha aqui, ó? Esse aqui é o corno gestante, esse aqui é o corno que está ao lado, que não é gestante. Logo, eu só encontro líquido preto. E aqui eu encontro líquido preto ao redor do feto. Ou seja, o feto, já desde que eu consigo identificar, ele tem uma ecogenicidade maior do que os líquidos, tá? E, novamente, não se assustem, porque tem uma similaridade aqui, com essa parede, com aqui. Como é que eu vou saber isso na prática? Porque também você vai ter a tua mão lhe guiando ou mostrando aonde você está e qual que é a presença, tá bom? Mais um exemplo aqui, ó. Cordão umbilical, tubérculo genital e membros posteriores, ó. Um membro aqui, o outro membro aqui. A cauda aqui atrás, que aparece nesses pontos bem fraquinho, e os membros anteriores, tá vendo aqui e aqui. E aqui, muito pouco aparece a cabeça do feto, tá vendo? Só um cisquinho aqui, ó. Aqui é um ultrassom, provavelmente, com uma qualidade maior, tá? Então, a gente também tem isso, a gente tem diferentes marcas, tem diferentes amplitudes, a gente tem diferentes cortes que a gente pode fazer, a frequência que nós utilizamos, e é claro que, muitas vezes, um ultrassom com valor aquisitivo maior, ele forma uma imagem melhor, e se vocês verem aqui,
é muito mais nítida essa imagem aqui do que essa aqui, tá? Por mais que essa seja maior. Aqui você consegue identificar perfeitamente os 2 pontos brancos representando os membros anteriores, os 2 membros representando os membros posteriores, aqui o cordão umbilical e o tubérculo genital levemente caudal, estão vendo aqui onde está a flechinha? Ao cordão umbilical. Ou seja, é um ultrassom que tem uma imagem muito melhor. E aí, basicamente, vocês não concordam comigo que é a posição da onde o macho tem o pênis? É exatamente, se vocês pegarem um animal e forem observar, o prepúcio, o pênis, onde há a exposição, onde o animal urina, é levemente 10, 15 centímetros posterior aonde ele tem a cicatriz umbilical. Certo? Todo mundo tranquilo? Agora eu pergunto para vocês, o que tem de tão diferente nesta imagem aqui em relação a essa aqui? Ou o que tem nesse líquido diferente do que tinha no líquido anterior? Tá? Vocês conseguem observar que aqui é um líquido que não tem nada que está refletindo? É um líquido escuro, é um líquido completamente sem ecogenicidade, que a Gi deve ter falado para vocês lá, que muitas vezes nos animais de pequeno a gente acaba utilizando a vesícula urinária como janela acústica, porque ele vai facilmente passar por aquela área onde tem líquido. E isso aqui nós vamos fazer, quando a gente for lá, se a gente for fazer nossa aula prática, a gente vai treinar inicialmente num balde com água. É a melhor coisa que tem. Você coloca água dentro e vai testando a proba e você vai vendo como se comporta o líquido, como se comporta a parede do balde, e você consegue começar a ter uma noção de como isso funciona. Então, a gente tem algumas técnicas que facilitam antes da gente ir diretamente para o animal. Vocês vão ver que quando a gente colocar sujeira, colocar ração dentro dessa água, começa a aparecer um monte de ponto branco, aonde antes a água limpa era apenas preta, ou seja, sem refletir nada. Aqui, ó, tá até escrito, ó, turvação no líquido uterino indicando perda embrionária. Perda embrionária está dissolvendo esse feto, pode ser infeccioso, pode ser não infeccioso, mas significa que isso aqui se dissolveu e veio para cá, e aí todos esses pontinhos brancos são células, são células de defesa ou células do feto que estão perdidas dentro do líquido, ou seja, por isso que muito se chama de sujeira, e aí ele reflete esses pontos, tá? Então, ó, imagem ultrassonográfica de fêmea bovina após 30 dias de inseminação, nesse lado, e aqui, quando mostrando uma fêmea de 30 dias, quando ela está perdendo a gestação, quando ela tem um processo infeccioso, ou seja, pode ser estresse térmico, qualquer coisa que cause a morte embrionária, e aí dissolve-se no meio desse líquido. Tudo certo? Uma dúvida? Abre o microfone e pergunta aí. Vamos aqui, ó. Aqui são imagens de ovários, tá? O que são essas imagens? Ovário e corpo lúteo. B e B aqui são corpo lúteos normais, corpo lúteos que não tem essa presença dessa bolinha ao meio. Concordam comigo que a consistência dessa parede em ambas as fotos A é similar a B? A única diferença entre a consistência e o formato é que esses aqui têm um líquido ao centro? Só que, claro, nesse caso, o ovário não deve ter líquido, ele deve ter líquido quando é o folículo, quando ele vai produzir o óvulo. A partir do momento que o óvulo ovula, que vai lá para receber o espermatozoide e fecundar, aquele ovário vai virar, aquele folículo vai virar um corpo lúteo que vai produzir progesterona. Não se assustem que tudo isso é fisiologia que vocês vão aprender lá com o professor Diego. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse líquido que é emitido, limpo, pode ver que não tem sujeira, é totalmente preto, totalmente não tem ecogenicidade, ele não é normal para o ovário. Ele não é normal. E aí, representando a letra A, significa ovários que não estão em completa saúde, ou não estão em completo processo fisiológico que deveriam ter. As causas disso são inúmeras. Estresse térmico,
erro nutricional, animal que foi com deficiência mineral, é uma série de consequências. E o B representa um corpo lúteo bem formado, de uma gestação que provavelmente vai ocorrer de maneira adequada, certo? Mais importante é saber que eu preciso primeiro conhecer as estruturas normais e depois eu consigo facilmente identificar as que estão erradas, porque nesse caso, um corpo lúteo não pode ter essa presença, tá? Agora, vamos lá. Vocês conseguem... deixa eu ver a minha imagem. Vocês conseguem imaginar... Ó, isso aqui, ó, meus 2 dedos aqui, ó, vocês precisam agora imaginar que isso aqui são os cornos uterinos, tá? Olhando de frente, direito e esquerdo. E é nessa posição, ele fica assim, ó. Ele fica nessa volta aqui, ó, tá? Dentro da pelve do animal. A pelve está aqui nessa minha mão e o útero está acima. Nessa curvatura aqui, ó, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Ele faz essa curvatura aqui, ó. E a pelve aqui. Eu vou entrar com a minha mão aqui atrás, ó, através do reto do animal. Por isso que é a palpação transretal. Eu uso o reto como um acesso para o aparelho reprodutivo que está abaixo, tá? Quando eu colocar a minha probe aqui em cima, eu tenho 2 formas de fazer um corte, tá? Um corte longitudinal, porque a probe, se vocês já viram a probe para gestação, ela é uma probe reta, como se fosse o meu dedo representado aqui. Então, esse é um corte longitudinal. Se eu olhar de frente, eu estou com a probe exatamente em cima do corno. E eu posso também, lá dentro, virar e fazer um corte transversal. Por que transversal? Porque é como se fosse atravessar uma rua, tá? Tem as 2 ruas aqui, são os cornos que vêm assim, e eu corto ela no transversal. Então, quando for assim, ó, corte longitudinal, tá? Quando for assim, corte transversal. E isso muda a imagem que eu observo lá no ultrassom. Por isso que a posição que a gente está fazendo o corte é muito importante. E aí vejam que aqui, ó, corte longitudinal. Estão vendo aqui que ele forma como se fosse um U, como se fosse uma curva? Por quê? Porque eu estou cortando exatamente em cima dessa curvatura. Ou seja, eu consigo observar toda a estrutura dele. Agora, quando eu venho para o corte transversal, quando eu faço o corte assim, é como se eu cortasse os meus dedos e virasse para vocês. Eu ia ver somente os 2 círculos da onde foi cortado. Por isso que saber como você está lá no útero, qual que é a posição da probe é muito importante. Na imagem da esquerda, vocês têm um corte longitudinal, em que eu consigo observar toda a curvatura, ó, a parte superior e inferior. E isso é como se fosse um chifre de uma ovelha, por isso que se chama corno. Nesse lado, continua sendo os 2 cornos, esquerdo e direito, porém o corte é assim. E aí eu só olho essas 2, só consigo ver essas 2 bolinhas. Qual que está certo? Os 2. Para cada um tem um objetivo. Porém, importante dizer que, nesse caso, não tem gestação. Por isso que vocês não encontram líquido aqui dentro. Vocês vão encontrar líquido a partir do momento que esse corno for gestacional e tiver com 26 dias. Ou seja, a primeira coisa que vocês observam no diagnóstico de gestação é o líquido escuro, tá? Preto, sem sujeira nenhuma, e depois vocês vão procurando, vão mexendo ali, até vocês encontrarem o feto, que é aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês. Se vocês forem aqui para a terceira figura, ó, pequenos folículos. Esse aqui, toda essa bola aqui é o ovário do animal. E aqui, estão vendo essas 2 bolinhas pretas? É o folículo que está começando a crescer. Cada folículo desse tem um ovário, tem um oócito ali dentro, um óvulo, e um deles, que vai ser escolhido pelo animal, vai ser que vai chegar ao ponto final e vai ovular. Por isso que nos ruminantes, né, mais em bovinos, em ovelhas, ainda muitas vezes ocorrem partos de 2 ou 3, mas no caso dos bovinos, que geralmente é 1, dificilmente vai encontrar gêmeos, vai ser somente um deles que vai crescer e vai ovular. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Nesse caso, é um folículo. Nesse caso, ao lado, é um corpo lúteo. Por quê?
Porque vejam a espessura da parede ao redor desse ovário. Vejam que a consistência é diferente. Tá? Não é... Eu entendo que muitas vezes dizem, professor, mas aí é uma bagunça, um pontinho para uma coisa é uma coisa, para outra é outra. Calma, vocês vão ao tempo observando que além de identificar a coloração, que significa líquido, a consistência, tá? A consistência da ecogenicidade vai identificando. Quando vocês estão palpando, vocês conseguem pegar inteiramente esse ovário na mão de vocês. E aí vocês vão diferenciando. Vocês sabem se a fêmea mostrou cio antes ou não. Vem a importância da anamnese, lá da semiologia. Perguntar para o produtor quantos dias a vaca entrou em cio, porque logo depois do cio, em 5 dias, se forma um corpo lúteo. Normalmente, depois de 15 dias antes do próximo cio, começa a ter os folículos, e aí, com o tempo, com mais informações, vocês vão fechando o diagnóstico. Lembrem-se, o diagnóstico por imagem, ele vem auxiliar você para diferentes processos. Ele não é sozinho, ele não faz nada sozinho. Ele é auxiliar, ele é um complemento ao que você já sabe, ao que você já faz e ao que você já pergunta. Vejam que aqui foi tentado mostrar para vocês novamente o corno longitudinal, o corte longitudinal aqui, ó. Esse corte em cima do corno uterino nesse sentido, formando esse U, representando um chifre torcido, um corno de uma ovelha. E nesse lado vocês estão vendo as bolinhas, 1, 2 aqui, 3, 4. Uma bolinha para cada ponto amarelo desses aqui. Na primeira vez que vocês olham, não estou vendo nada, mas olhem a imagem, gastem um tempo e vocês começam a mostrar, ou começam a observar essas bolinhas que existem aqui. O que é esse corte? É um corte transversal. Vocês concordam comigo que se eu cortar nesse sentido, a parte superior eu estou vendo o corte transversal dos dois superiores, mas não, o meu corno, por essa imagem aqui, ele não tá logo embaixo da parte superior, então quando eu corto aqui em cima, eu observo os cornos na parte superior e inferior. Por isso que eu estou observando 4 cornos uterinos aqui. Parece ser 4, são 2 porque ele aparece primeiro na parte superior e depois na parte inferior. É como se eu fosse cortar nesse sentido aqui, ó. Estão vendo na imagem A? Se eu colocasse a probe aqui em cima, ele vai aparecer para mim primeiro essa parte aqui, depois vai aparecer aqui embaixo. Por isso que muitas vezes você faz um corte e você encontra 4 bolinhas dessa no corte transversal. É porque aparece em cima e depois embaixo. Certo? Gia, até que hora que vai a aula? Tá ouvindo? Não escutei. Até que hora? 9h25. Tá. Mas eu já estou... A parte mais importante aqui. Só para mostrar para vocês, isso aqui é uma imagem de um ovário, tá? Uma peça de frigorífico. Estão vendo que aqui está quase transparente e tem líquido aqui dentro? Aqui é o folículo. É por isso que vocês vão encontrar ele e vão ver que ele é totalmente anecoico, ele vai aparecer uma figura preta. Se vocês olharem isso aqui, ó, essa protuberância, isso aqui é o corpo lúteo. Essa parte superior parece até uma cicatriz, um processo verrugoso. Isso aqui foi um folículo há tempo atrás que ficou tão fininho que furou e eliminou o óvulo, falando grosseiramente, e se formou num corpo lúteo, mas ele é maciço. Se vocês pudessem palpar, vocês não percebem líquido dentro. Por isso que a consistência dele é diferente, e vocês observam aquela consistência de uma ele é hipoecóico. Esse aqui é anecoico, ele não consegue refletir nada, esse aqui reflete mediamente, e o extremo seria o branco, que seriam os ossos que refletem tudo, certo? Novamente aqui, ó, imagens ultrassonográficas dos ovários de animais nos dias diagnósticos do cisto, letra A, e dia do exame, letra B, após o tratamento com sucesso. Então, A era os cistos, aqui são cistos,
Então, eu sei que eu estou falando de ovário. Vocês vão diagnosticar entre um folículo e um cisto pelo tamanho. Acima de 15 milímetros vai ser um cisto. Não se preocupe com essas medidas, o Diego vai passar muito bem para vocês. Porém, não está normal. Através de um tratamento de hormônios, vejam que eu fui refazer o exame alguns dias depois, e aí eu já tenho uma redução do tamanho dos folículos, tá bom? Então, o diagnóstico de imagem, nesse caso, serve para diagnosticar o problema, e aí eu faço o tratamento e eu volto depois para ver se o meu tratamento teve eficiência ou não. É uma outra aplicação do diagnóstico por imagem. Aqui é a mesma imagem, só com uma representação de desenho para facilitar um pouquinho, ó. Tudo isso aqui é o ovário, tudo isso aqui é o ovário. Esse aqui é um cisto folicular, veja o tamanho dele, e a gente mede dessa maneira aqui no aparelho. E se vocês observarem esses pontinhos pretos aqui, eles existem aqui, ó. 1, 2, 3. Ou seja, eu sei que muitas vezes na imagem não é tão fácil de entender, porque a imagem é parada. Quando vocês estão manipulando, quando vocês estão fazendo o exame, ela acaba sendo mais fácil. E aqui é só uma representação para vocês entenderem mais fácil que essa imagem. E, novamente, não se preocupe no primeiro momento. Eu, quando me formei, antes de me formar, eu comprei meu ultrassom. A primeira vez que eu fui usar nos animais, eu imaginei que eu tinha jogado todo o dinheiro fora, porque, realmente, as primeiras 2 vezes eu não consegui fazer. Quando eu acompanhava o médico veterinário, tudo era mais claro. A primeira vez que você vai fazer sozinho, as coisas tornam-se um pouco mais difícil. Mas faz parte, tá? É treinar a imagem, é como andar de bicicleta. Vai treinar até o momento que vai andar. E vejam que isso aqui que eu já tinha mostrado para vocês é um corno uterino maior do que o normal, de um corno não gestante, e tudo isso aqui é pus, é processo infeccioso. Tá vendo que aqui já extravasou um pouco dessa pus, desse processo infeccioso? O que é um processo infeccioso? Nada mais é do que a presença de células de defesa, bactérias e o restante de uma batalha que tem ali dentro. Ou seja, tem as bactérias crescendo para tentar invadir o organismo, tem as células de defesa, principalmente macrófagos, neutrófilos, linfócitos, etc., dependendo de qual é o tipo, e isso tudo, o resultado de toda essa batalha é a pus, tá? E é esse processo infeccioso aqui, ó. Também chamado de piometra em pequenos animais. E aí, não sei se é piometra ou piômetro, eu já tive vários professores e cada um pronuncia de um jeito. Até hoje eu não sei dizer o que é o certo, se é piometra ou piômetro. Enfim. Eu também fico na mesma dúvida. Não sei. Enfim, o importante é nós se comunicar e se entender. Já vi profissionais falando piometra, outros falando piômetra, e enfim. Faz parte. Vejam que aqui é o mesmo útero. Estão vendo essa consistência aqui, ó? Isso aqui é a consistência da parede uterina. Estão vendo todo esse ponto branco aqui dentro? Sem líquido? Significa que não pode ser uma gestação porque não tem líquido. Logo, esses pontos brancos não podem ser ossos, não podem ser outra coisa. Nada mais são do que o início do acúmulo de pus, de um monte de células, tá? Células de defesa e células de micro-organismo que têm uma ecogenicidade maior e refletem esse eco para a probe e mostram essa parte branca. Ou seja, nesse caso, nessa imagem, nós temos a presença de um útero com um processo infeccioso aqui dentro. Poderia ser osso? Pode, mas e cadê o resto das estruturas que eu preciso ter para saber que é uma gestação? Não tem que ter líquido ao redor aqui. Lembra que essa consistência branca nós vimos nos fetos, mas tinha mais conteúdo ao redor. Nesse caso não tem, nesse caso só pode ser um processo infeccioso que eu preciso tratar. Não adianta inseminar uma vaca dessa que não vai ter eficiência. Olha como é mais nítido, um ultrassom provavelmente com um preço um pouquinho mais caro, um corte longitudinal, vejam que aqui vocês conseguem observar, né, essa curvatura, e vejam que ao centro tem esse risco branco, estão observando aqui, ó, isso aqui é a luz do útero, é a parte interna do útero, parede de um lado, parede do outro, né, e aqui ao centro, vocês conseguem observar toda essa sujeira, todo
algo acumulado. Pode ser um processo normal de parto, depois do parto a fêmea expulsou a placenta, mas ficou algum resquício ali dentro de bactérias crescendo, e pode ser algo subclínico, fique nesse tamanho, porém uma fêmea com essa sujeira dentro do útero nunca vai ficar prenha, porque não tem como fixar o embrião com processo infeccioso. Então, eu fazendo esse diagnóstico, eu sei que eu tenho que tratar essa fêmea porque ela está com processo infeccioso. Tá? Duas fotos diferentes. Aqui um corno uterino, provavelmente, eu não estou vendo o feto, teria que investigar mais, mas pelo líquido ser limpo e ser límpido, ele aparece totalmente preto, eu posso identificar que essa fêmea esteja prenha. É claro que eu preciso procurar o feto. O feto é que vai ser o ponto final para determinar se está prenha ou não. Na imagem lateral, vocês conseguem observar que aqui tem um monte de ponto brilhante, que não é líquido. Isso tudo é pus. Isso tudo é sujeira. Isso tudo é um resquício de um combate entre bactérias e células de defesa. Esse útero precisa ser tratado. Estão vendo a diferença da coloração dentro do útero? Um, sem processo infeccioso, provavelmente apareceria o feto se a gente continuasse procurando, e o outro com a presença de um monte de sujeira, e essa sujeira representa para nós na imagem do ultrassom essa parte branca, porque tem uma ecogenicidade maior. Bom, a aplicação para diagnóstico por imagem, essa questão da identificação de folículo, etc., seria essa. Eu sei que é um pouquinho confuso, mas, enfim, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai trabalhar junto até vocês se formarem, a gente vai fazer aula prática, então não se assustem. O mais importante agora é vocês saberem o que se ele é hipogênico, ecogênico, vai ficar branco, se é hipoecogênico, e isso vai formar para vocês diferentes imagens. Mas lembrem-se, nós temos um extremo que é o líquido, em que tudo passa adiante e não tem ecogenicidade, que vai aparecer preto, e eu tenho um extremo que a gente pode considerar que seria os ossos, que é hiperecogênico, tá? E ao meio disso, nós temos o hipoecogênico, e aí nós temos diferentes tons que vão desde o líquido, que é um extremo, até o branco, que é o outro extremo, formando as diferentes imagens que a gente tem. O que vocês acham que é essa imagem aqui que eu estou passando para vocês? Alguém se acusa a abrir o microfone e falar para nós o que significa isso? Vamos lá, pessoal. Alguém? Pode chutar, não tem problema. É um útero com infecção? Oi? É um útero com infecção? Não. Vocês veem isso aqui muito numa churrasqueira. Fica mais claro agora? Vamos voltar na imagem. Vocês estão vendo que isso aqui representa, aqui tem um círculo, que é assim, ó. Estão vendo que aqui em cima tem uma parte bastante branca, bastante ecogênica? Estão vendo que aqui tem uma outra linha branca? Ou seja, isso aqui é o longíssimos dorsis, é o músculo que está acima do processo transverso, é o contrafilé que vocês encontram no mercado. Essa parte aqui branca é o arco costal, que se vai estar ligado na sua vértebra, nas torácicas, e esse exame que é feito para identificar os animais é feito entre a T13 e T12, 12ª e 13ª costela nos bovinos, visto que eles têm 13 vértebras torácicas, e para cada vértebra torácica eles têm um arco costal. Então, por isso que o bovino tem 13 costelas, tá? Agora vejam como vai ficar mais claro. Essa parte branca aqui é espessura, ó, EGC, espessura de gordura subcutânea. E essa parte circulada significa área de ouro de lombo, tá? Que é o tamanho do contrafilé. Conseguem ver que essa imagem aqui,
ela é muito bem representada por essa daqui. E nesse caso aqui, ó, essa imagem aqui é do traseiro, não é da área de dor de lombo, essa aqui, tá? Mas essa aqui provavelmente é da picanha, que é um outro local que se utiliza muito, que é sobre o pubis do animal, é entre o isquio e o ilho, que está a picanha do animal, e quanto mais brilho tiver aqui, significa que maior é o mar, que vem de marmoreio, tá? Vejam aqui, ó, cada pontinho branco desses aqui ao meio significa gordura. Essa parte extremamente branca acima aqui é gordura. Ela tem uma gordura de 2,3 milímetros, tá vendo que foi medida aqui, ó? E essa medida significa que se eu posso ou não mandar um animal, se ele atende ou não às expectativas do frigorífico. Olha a outra imagem aqui, ó. Estão vendo essas duas linhazinhas brancas aqui em cima, ó? Uma abaixo, uma em cima? Isso é a espessura de gordura subcutânea. Significa quanto de gordura que aquele contrafilé tem. E todo esse desenho recortado aqui, ó, é o contrafilé que vocês compram e colocam lá na grelha. Quem consome carne, no caso, né? Ou seja, isso é uma ferramenta... Oi? Só para complementar ali, quando você falou da tomada de região para a área de olho de lombo, para a espessura de gordura subcutânea, você falou da 12ª, 13ª costela. Isso. E para a área para avaliação do marmoreio, a gente amplia um pouquinho, pegando da 11ª, 13ª costela e colocando o transdutor disposto na posição longitudinal. Isso aí, porque aí quando você coloca ele na longitudinal, você pega uma maior porção do longíssimos. E aí, além do longitudinal... Oi? Permitindo observar aí a maior porção de marmoreio presente ou não. Isso. E aí você pode ler o marmoreio tanto no longíssimos dorsis, como você pode ler em qualquer músculo que for desejável para você, no caso do que você estiver melhorando e etc. Vejam novamente aqui uma imagem muito próxima. Estão vendo até essa voltinha que existe de gordura, e isso é comum do músculo? Ela aparece aqui para vocês? É claro que a probe, nesse caso aqui, é um pouquinho diferente, é uma probe curva, para conseguir pegar a curvatura do longíssimos dorsis, principalmente em animais com aptidão para corte, né? Quando você pega um animal de aptidão leiteira, ele é um pouquinho mais convexo, né? Então é um pouquinho mais difícil de fazer. Mas olhem aqui, ó, estão vendo o arco costal aqui, ó? Ele está aqui, ó. Vocês conseguem, quando vocês vão fazer isso aqui, que a imagem está funcionando, aqui assim está aderido o diafragma do animal, vocês conseguem ver a movimentação, porque aqui dentro já é a cavidade, é a divisão entre a cavidade torácica e abdominal, e aqui vocês já conseguem observar até a flutuação do diafragma aqui dentro. Tá? E aqui, praticamente, o último slide que eu tenho é só para mostrar, como qualquer coisa, a gente precisa de padrões, e aqui é só para mostrar para vocês de um animal que não tem marmoreio algum, que vai aparecer sem ponto brilhante algum, até o extremo, né, da raça que mais tem isso, que é o Aguil, que há um tempo atrás o Globo Rural mostrou, e hoje todo mundo quase conhece, é uma carne que tem meio a meio de gordura e tecido muscular. E isso tudo é representado por uma escala, tá? E aí, não me perguntem, aqui nós não estamos para definir se é melhor carne gorda, o que é qualidade, o que não é. O nosso papel como médico veterinário, trabalhando no futuro, é apenas identificar, é apenas selecionar para o que o produtor quer, para o programa que eu trabalho, para a empresa que eu quero. Mas o importante do diagnóstico por gestação é saber o que é gordura, o que não é, o que é tecido, o que é líquido, o que é sujeira, etc. Para mim, eu prefiro carne com gordura. Um outro colega prefere carne sem gordura, um outro prefere não comer carne. Então, o conceito do que as pessoas utilizam, e aí eu faço uma crítica de que as pessoas brigam por coisas que não precisam ser brigadas, por um exemplo, ficam discutindo se está certo comer carne ou não comer carne, e ambos discutem. Essa discussão não deve existir, porque nós precisamos respeitar a vontade de cada um. Cada um tem o direito de escolher o que lhe faz bem e discutir em cima de argumentos o porquê escolheu isso e porquê escolheu aquilo. Não vem ao caso de nós discutir o que é melhor, o que é pior, porque não existe o melhor ou o pior. Não existe o conceito. A gente
a gente transfere muito os conceitos e acaba mudando. Por exemplo, o que é conceito de qualidade? Conceito de qualidade, para mim, é diferente do conceito de qualidade para agir em alguns produtos. Qualidade é o que atende à expectativa do consumidor. Para mim, uma carne de qualidade é que tem marmoreio. Talvez, para uma outra pessoa, carne de qualidade é aquela que não tem gordura. E as duas estão se referindo à qualidade. Tá? Então, esse é um ponto final, só para fechar, que a gente não precisa brigar por algumas coisas. Tem espaço para todo mundo. É diferente de dizer o seguinte: maus tratos nos animais. Isso todo mundo tem que brigar para evitar. Pessoa que rouba, todo mundo tem que brigar para roubar. Agora, opções, escolhas pessoais, essas são de cada um, e você pode argumentar com o seu colega, com conceitos, e aí você pode melhorar o teu ponto de vista, etc. Mas cada um tem que respeitar a opção que o outro escolheu. Pessoal, muito obrigado. Eu vou ficar mais aí uns 10 minutos no chat. Podem abrir o microfone e perguntar. Gi, muito obrigado pela oportunidade. Eu sempre agradeço as oportunidades. Outro dia com o CBEM, no 7º, no primeiro período, de estar em contato com vocês, porque a gente estando longe um pouquinho da faculdade, a gente sente realmente o que a gente gosta de fazer, que é dar aula, porque a gente sente falta daquilo que era o nosso objetivo. E aí, como diz o Mário Sérgio Portela e o Clóvis de Barros Filho, demore o tempo que você demorar para descobrir o que te faz feliz, e depois disso não vai para trás nem para pegar impulso, sabe? Então, acho que isso é importante para vocês. Quando vocês descobrirem o que faz vocês bem, o que vocês se sentem bem, para alguns é dinheiro, para outros é reconhecimento profissional, para outros é estar de bem com a mente, cada um tem a sua particularidade e isso tem que ser respeitado. Escolham o que faz vocês felizes. E mais uma coisa para encerrar: nós, seres humanos, somos os únicos que podemos escolher o que nos faz feliz. Todos os outros animais dependem do instinto deles, ninguém pode escolher. Nós temos a opção da escolha, nós podemos fazer o que a gente quer, a gente pode mudar o nosso futuro no momento que a gente quer. Ninguém é preso ao destino, ninguém é preso ao instinto, tá? Usem o poder da escolha para fazer o melhor para vocês e pensem em vocês, respeitando sempre o colega de vocês. Obrigado, Gi. Então, pessoal, queria agradecer, Maurício, obrigada mesmo por contribuir e passar um pouquinho da tua experiência na parte de reprodução com o diagnóstico por imagem. Como o professor Maurício falou diversas vezes, não se apavorem, o objetivo agora não é vocês saberem toda a parte em relação à fisiopatologia da reprodução ou até mesmo sobre os processos gestacionais que estão ocorrendo em cada fase, tá? O objetivo da disciplina é que vocês tenham um conhecimento básico, né, em relação às alterações visualizadas em questão de coloração, né? Então, não se apavorem, tá? Vai ter tempo até vocês conseguirem acostumar os olhos, até foi um jeito que o professor Maurício utilizou. E quando a gente for trabalhar na prática, eu já convidei o professor Maurício mesmo para a gente fazer uma prática na fazenda lá com os animais, para vocês verem que a imagem, quando ela está sem estar estática, né, sem estar parada, ela facilita, porque quando você tem na mão, como o professor falou ali, os órgãos, a manipulação, você consegue ter uma ideia muito melhor do que está acontecendo, do que você está visualizando. Então, muito obrigada, Maurício. Eu deixo aberto aqui a caixinha de perguntas para o pessoal, se ficou alguma dúvida, por favor. Isso é importante, Gi. Vocês não precisam se preocupar. A prática é uma consequência do conhecimento. Vocês são diferentes de qualquer outra pessoa que não entrou na universidade, porque vocês têm a conceituação do que vocês estão fazendo. Vocês sabem porque o ultrassom é negro, está parecendo preto, vocês sabem porque ele é claro, porque ele é branco, e isso é importante. Porque vocês precisam entender que quando isso for diferente, vocês vão ter um raciocínio lógico e vão fazer o diagnóstico. Vocês não podem apenas se basear na prática. Tem gente que é muito bom na prática, mas se saiu daquela rotina que ele era acostumado diariamente, ele não consegue interpretar outra coisa. E isso acontece com quem só tem prática, sabe? Então, o mais importante, lembrem-se o seguinte: quando vocês colocam um nome num trabalho e vocês colocam acadêmicos,
significa que vocês estão dentro da academia. E por estarem dentro da academia, vocês precisam aprender conceitos, por mais difíceis que eles sejam. E os conceitos da ultrassonografia que a Gi está passando para vocês, ele não vai mudar nunca. Ele vai ser igual para se vocês forem usar ultrassom para pet, para iguana, se vocês forem utilizar ultrassom para cobra, se vocês forem utilizar ultrassom para qualquer animal que vocês forem trabalhar, o mais absurdo que vocês imaginarem. O conceito vai ser o mesmo. O que for anecoico, que for hiperecoico, que for hipoecoico, é exatamente o mesmo. Então, aproveitem a graduação para vocês conceituarem, para vocês irem além, para vocês aprenderem mais. E aí, com os estágios, com as aulas práticas fazendo, a gente vai melhorando essa habilidade. E literalmente é isso, é acostumar os olhos a interpretar a imagem preta e branca. Vocês nasceram um pouco depois, eu e a Gina pegamos um pouquinho das televisão preta e branca na época. Na minha época ainda tinha as TV que tinha um botãozinho, você apertava ele, dava para escolher entre preto e branco e colorida. Tinha isso, pelo menos lá em Macieira, tá certo que Macieira tem um delay com União da Vitória, de uns 10 anos. Você, né, Maurício? Eu, como sou mais jovem, só peguei LED. Ah, tá. Então tá bem. Aí nós tinha plasma e agora tem a LED, então mudou um pouquinho. Mas você não é tão nova porque você escutava Mamonas Assassinas, Giovana. Brincadeira, pessoal, eu sou mais velha que o Maurício, por mais que não pareça, tá? Então eu vou começar a fazer a chamada aqui para não dar o nosso horário da aula, não invadir a próxima aula. Enquanto isso, se vocês quiserem ir fazendo questões aqui no chatzinho para o professor Maurício, ele vai respondendo ali. Só vou pedir para vocês responderem a chamada no áudio, quem conseguir, e as questões aí, Maurício, você conversa com eles ali pelo chat. Sim, não, estou disponível. Só vou fechar a minha imagem aqui, tá bom? Então, beleza. Obrigada pro pessoal. Mas o áudio está aberto. Vou começar a chamada aqui pela turma 5M. Um minutinho. E aí, quem for respondendo, fique à vontade para sair, de repente, para tomar um café, se preparar para a próxima aula, para a gente não estar invadindo tanto a outra aula. Alguém pode me dizer do que é a próxima aula que vocês têm? Do professor Liu. Ah, então o Liu tá de boa. Então eu invadi um pouquinho. Ele não vai brigar comigo. Eu acho. Então, quem conseguir me responder no áudio aí facilita bastante, tá? Adriele, tá aí? Alessandra Antonovski. Alessandra Reisdorfer. Aline. Ana Rita. André. Isa. Andréia. Ok. Ariel. Arielle. Arthur. Bianca. Breno. Presente. Ok. Bruno Delara. Okay. Bruno Fábio. Cláudio. Dayana. Eduardo Bastos. Okay. Eduardo Luiz. Eduarda. Eduardo. Fátima. Felipe. Gabriela. Giovana. João Henrique. Jonathan Mota. Laura.
Maria Eduarda, Maiara, Milene, Oséias, Otávio, Paloma, Renata, Tainá, Thalita, Tiago, não, Tiago não, Vinícius e Valdrick. Beleza, vou abrir a próxima turma aqui, só um minutinho. Abrindo, só um pouquinho. Vamos lá, então. Adenir. Albany. Presente. Obrigada. Alessandra Pajeski. Ok. Alessandra Nicole. Amanda. Amanda Goya. Ana Flávia. Ana Paula. André. Presente. Ok. Bruna. Bruno. Camila. Diana. Emanuele. Emily. Ok. Fabiano. Eu. Beleza. Flávia. Franciele. Presente. Gabriele. Grace. Ok. Guilherme. Jaqueline. Genilson. João Vitor. Ok. Joilson. Josiane. Joyce. Helen. Laís. Luana. Lucas. Presente. Maria Eduarda. Marina. Matheus Felipe. Paula. Rafael. Ramiro. Presente. Beleza. Ramiro. Presente. Ok. Rosana. Tarso. Tiago. Vanessa. Vitor. Vitor Hall. E Vitória. Muito obrigada, pessoal. Até amanhã. Fiquem bem. Qualquer dúvida, estamos à disposição.